Olá, olá, como vai você? Eu sou Andréa Mesquita e você está no Projeto Olhar, um canal que nos ajuda a ver além dos nossos limites. Eu tenho deficiência visual, tenho bem baixa visão e estou comentando aqui nesse vídeo, nessa playlist, sobre um pouco da minha história com a deficiência, sob um olhar mais terapêutico, porque eu trabalho como terapeuta. Então vamos lá. Na minha adolescência, eu tive uma questão muito profunda de depressão. Hoje em dia eu nomeio como depressão. Mas eu divido a minha adolescência em duas partes. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, né, eu entrei num desajuste emocional e a partir daí eu fiquei assim, reclusa em casa. Eu não tinha nenhuma vontade mesmo de sair de casa. Eu não ia mais na casa de amigas, eu não ia na casa de parentes, eu não ia a lugar algum. Eu simplesmente amuei e quis ficar em casa. E eu gosto de tratar desse assunto para poder chamar a atenção, né, das pessoas que têm a deficiência, dos parentes, dos amigos, dos educadores, porque às vezes a pessoa não tem aparentemente um comportamento que indique um estado depressivo, mas eu estava deprimida, né? Essa perda da socialização evidenciava justamente que dentro de mim tinha havido uma ruptura. E foi quando, algum tempo depois, eu decidi por mim mesma ir ao psicólogo, né, fazer um processo terapêutico. Um dia eu acordei e disse, não, eu quero ir para a terapia e eu quero voltar a estudar. E foi a partir daí, 6 meses depois, que eu consegui retomar a minha vida social. Né? Então, até então, durante esse processo depressivo, eu simplesmente não queria sair de casa, mas eu conversava com as amigas por telefone, as amigas vinham lá em casa, os parentes, quando iam em casa, eu conversava normalmente. Então, assim, aparentemente, meu humor estava bem, mas internamente não era o que de fato estava acontecendo. Então, primeiro alerta é esse: nem sempre a depressão tem a ver com um comportamento, né, mais melancólico, mais introspectivo. Eu estava assim totalmente introvertida, com a minha energia voltada para ver filmes. Foi assim um ano e meio assim bastante rico, onde eu trocava meio que a noite pelo dia, mas eu acho que nada é por acaso. Então foi um momento que eu me abasteci bastante internamente, que eu pude alargar, expandir a minha vida interior. Fiz muitas análises, muitas reflexões, muitas leituras. Nessa época eu ainda conseguia ler normalmente. E gosto de dizer assim, eu era feliz e não sabia, né? Hoje eu não consigo ler da forma que eu lia. Né? Então, assim, e o que é que isso tudo tem a ver com o tema, Andréa? Bom, tudo começou, essa minha pausa sabática começou por causa de uma questão que eu estava vivenciando. Vamos lá. Eu estava, assim, próximo à minha casa. Eu estudava à tarde. Então, eu tinha que ir andando e voltar andando. E eu voltava sempre mais cedo do que a escola terminava. Foi um jeito que minha mãe encontrou junto com a escola para me ajudar. Então, a aula terminava, por exemplo, 6 e pouca, 18 horas e pouca, e então eu saía cerca de 17 horas, 17h15. E isso me trouxe uma angústia terrível, porque eu adolescente, né? O que é que eu queria? Eu queria estar com meus amigos da minha escola, me sentir pertencente, me sentir, entre aspas, normal, como todos os outros. Eu mesma não percebia isso. Então isso foi me trazendo uma ansiedade tremenda.
Então, eu me lembro que às vezes eu demorava para sair da escola, sair um pouco mais tarde. Eu não sei como eu chegava em casa, porque já era noite, já estava praticamente anoitecendo. Eu vinha com medo, né, entre a escola para casa, né? E isso me trazia também essa sensação de inadequação profunda. O que aconteceu? Eu não sabia disso, não percebi, ninguém soube, ninguém percebeu, e um dia eu tive um problema na escola, eu tive uma desavença. Eu soltei, assim, toda a minha raiva em cima de um colega, né? Eu tive uma atitude desproporcional, né? Para o que estava acontecendo naquele momento. Ele ficou assim parado, porque era uma pessoa que eu gostava muito. Eu me lembro até hoje o nome dele, Valmirez. E eu fiquei assim, com uma vergonha enorme do que eu tinha feito. E eu não consegui mais voltar para a escola. Poucas pessoas sabem dessa história, eu estou aqui abrindo. Acho que está sendo terapêutico para mim também. Só que o que é que estava por trás de tudo isso, da minha introversão, de me isolar em casa, de não querer mais estudar? Justamente uma necessidade ou necessidades não reconhecidas e expressas. E aí vem o meu segundo alerta, né? Tudo que a gente sente é importante. É importante para cada um de nós. Então, o que eu sentia naquele momento era importante para mim. Só que eu não valorizei, né? Eu deixei para lá, eu achei que era besteira. E aquilo foi juntando, até que um dia explodiu. Então, assim, as nossas necessidades, os nossos sentimentos precisam ser identificados, nomeados, compreendidos e expressos adequadamente, claramente. Então, por exemplo, o que aconteceu? Eu não disse para ninguém que aquilo me incomodava, de sair mais cedo do que meus colegas, né? De eu vir sozinha para casa, e por vergonha mesmo, por me adaptar, por querer me adaptar. O mundo exige essa adaptação. E, na verdade, o que deveria ocorrer é ao contrário. O mundo tem que se adaptar a mim, que tenho deficiência visual, ponto. Outras coisas já aconteceram. Por exemplo, na vida adulta, eu fui assistir um filme numa turma, numa pós-graduação que eu estava fazendo, e o filme não era dublado, era legendado. E a professora, sabendo da minha questão, me perguntou assim, ela esperou que eu tomasse a atitude, eu não tomei. Aí ela falou assim: Andréa, você quer assistir o filme? Aí eu falei: quero. Ela: por que você não perguntou se o filme é dublado? E muitas vezes eu fiz isso. Eu assisti filmes legendados sem entender nada. Eu passei por coisas que não me faziam bem, porque eu achava que eu não tinha o direito de exigir que o outro fizesse diferente. Porque quando eu fiz alguma solicitação, em algumas ocasiões me taxaram de manipuladora, né, de egocêntrica, de egoísta e blá blá blá. Então, o terceiro ponto é: necessidades não são egoísmos e egocentrismos. O nosso trabalho é comunicar o que a gente sente, o que a gente precisa. Quanto mais quem tem uma deficiência, que seja lá qual for, né? No meu caso, deficiência visual. Então, sim, necessidades precisam ser, primeiramente, validadas por mim, identificadas e solicitadas para o mundo à minha volta, para que de alguma forma elas possam ser resolvidas. Bom, e o último ponto que eu quero trazer é: nem sempre quando a gente expressa aquilo que a gente sente, a gente vai receber de volta exatamente o que a gente deseja. Não nos cabe controlar isso. A minha parte é apenas comunicar aquilo que eu quero, que eu preciso. O mundo pode ou não se ajustar a mim,
Isso não é uma condição obrigatória, né? Às vezes vai acontecer de dar certo. Ah, tá, e aí o filme tem dublado? Não, não tem, só tem legendado. O que é que vai acontecer? Vai ter que passar o filme legendado para a turma, ou alguém me dita o filme, ou depois eu encontro uma versão dublada, né? Mas assim, tem que haver um espaço de negociação. Então eu não tenho que simplesmente me adaptar, porque eu tenho que me adaptar ao mundo à minha volta. E a realidade não tem que se adaptar em relação a mim de qualquer forma, porque a gente sabe que é difícil às vezes, né? Tem uma série de coisas implicadas aí. Mas assim, eu gosto de imaginar uma ponte. Uma ponte a gente anda até a metade do caminho e o outro anda até a outra metade do caminho e a gente se encontra no meio dela. Então é esse o ponto que eu quero chegar aqui com você. Saiba que o que você sente é importante, suas necessidades devem ser valorizadas, validadas e de alguma forma solucionadas, mas isso tem que ser a partir de um lugar de adulto, de negociação, de reflexão, de análise, de síntese entre mim e o mundo à minha volta, entre você e o mundo à sua volta, as pessoas que te rodeiam, a depender de cada situação. Tá bom? Conta pra mim o que é que você inferiu desse tema, o que é que você sentiu de tudo isso aí que eu trouxe, se você concorda, se você discorda, se você tem alguma história semelhante para compartilhar aqui nos comentários, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.